O que me levou a ser uma cartomante eu ainda, na verdade, nunca busquei um sentido nisso. Simplesmente foi pelo prazer de jogar carta. Começou por um hobby. Eu comecei jogando cartas, assim, para os amigos. Gostava da tradução de símbolos. Gostava da sensação... Ainda gosto, né? Da sensação de você poder olhar o símbolo e você poder dissertar sobre ele, né? Deliberar, usar sua criatividade e falar o que aquele símbolo representa dentro de determinada situação, circunstância. E aí as pessoas estavam gostando do resultado do jogo. E aí acabou que foram aparecendo mais pessoas para jogar, né? E eu nunca busquei racionalizar nesse sentido do que me levou. Eu acho que eu fui me levando pela situação. Sabe o Zeca Pagodinho Deixa a Vida Me Levar? Então eu acabei deixando as cartas me levarem. Mas eu sei que uma hora eu vou ter que parar para refletir sobre essa pergunta. E eu tenho até medo, né? Do que pode vir dessa pergunta aí. Mas, por enquanto, eu tô deixando as cartas me levarem. Eu tinha uns 15, 16 anos. E aí na época eu tava dentro do meu centro de Umbanda e lá no quartinho da Preta Velha tinha uma cigana. E ela tinha um baralho, um Petit Lenormand, nos pés dela. Inclusive tem até um igualzinho, esse de R$10, de Casa de Macumba. Foi o meu primeiro Petit Lenormand que eu tive. E aí eu sempre olhava para aquilo ali e sentia vontade de olhar aquelas cartas ali, entender o que era aquilo ali. Mas não era só com as cartas. Isso também acontecia com o jogo de búzios. Não, na verdade, reformulando essa resposta, tudo isso começou quando eu tinha uns 11, 12 anos. Agora que eu lembrei, meu primeiro oráculo foi um pêndulo. Olha só, eu tinha um pêndulo e tinha páginas amarelas, que tinha várias páginas que eram do mapa do Rio de Janeiro. Eu usava o pêndulo em cima daquele mapa. E eu achava aquilo ali super da hora, super maravilhoso, não tinha efeito nenhum, não tinha função nenhuma, mas aquilo ali sempre me interessou. E dali, depois de anos, aconteceu essa situação dentro da casa de Umbanda. O impulso para oracular veio muito nova e veio inconscientemente. Mas, inicialmente, eu posso dizer para você que eu me tornei cartomante por hobby, por prazer. Foi por um prazer interno. Igual a gente tem prazer a fazer um crochê, tricô, eu comecei tendo prazer em jogar cartas. E ali eu pude ver que eu poderia ganhar dinheiro com isso também. Aí entra a parte profissional. Aí depois eu fiz curso, me aprofundei, comecei a desenvolver mais ainda a minha própria visão do jogo. E aí daí foi por aí, deixei as cartas me levando de novo. O oráculo que foi a porta de entrada para tudo isso, com certeza foi o pêndulo. Não foram as cartas, não foram os búzios. Foi o pêndulo. Eu não lembro nem por que eu fiz um pêndulo. Mas eu fiz um pêndulo. Eu lembro que eu tinha um pêndulo com ponta de cristal e tudo que eu tinha feito. Tinha comprado quartzo branco, amarrei uma cordinha preta em cima. Bem rústico. E eu usava aquele pêndulo, eu gostava dele. Eu sentia um prazer maravilhoso naquilo. Era uma criança brincando. Só que era uma criança brincando com coisas esotéricas e espirituais. Inicialmente era uma questão de curiosidade, né? De um prazer, de um hobby, de um desejo de jogar carta, de brincar com aquilo ali. É uma criança brincando no playground esotérico. Então, assim, eu nunca me senti preparada para isso. E as pessoas até reclamam porque deveria me anunciar, me divulgar como oraculista, como cartomante. Mas esse preparo ele é muito delicado. Então, até às vezes as pessoas podem dizer que se sentem preparadas, estou falando isso dentro da minha visão. Às vezes as pessoas podem até dizer que se sentem preparadas para jogar cartas, mas elas têm que entender o que é esse preparo. Então, assim, dentro do meu ponto de vista, eu não me sinto preparada mesmo para jogar cartas para as pessoas. As pessoas que se sentem preparadas para jogar comigo, não o inverso. Eu sim, eu já fui consulente antes, mas o meu primeiro oráculo que eu me consultei não foram as cartas, foram os búzios. E eu já encontrei ali
Achava super interessante, todo aquele misticismo em cima dos búzios, que tinha gente que falava que via e conseguia ler texto dentro dos búzios. Eu achava, uau, que incrível! E depois, mais ainda, foi com as cartas. A primeira vez que eu joguei cartas foi com a minha amiga, que é cartomante. Eu não tinha um assunto específico. Nenhuma das vezes que eu busquei o oráculo, eu tinha um assunto específico, tipo amor, o trabalho. Eu queria saber da minha vida, eu queria saber do meu espiritual. Eu não ia na questão de duvidar do oráculo. Eu ia na questão de saber o que o universo poderia me falar, que poderia me agregar, que poderia contribuir na minha vida. Uma questão também de autoconhecimento e também uma questão sempre de indicação de um melhor caminho a seguir. Sempre uma questão mais de orientação. O oráculo, para mim, se você me perguntar como eu vejo o oráculo, eu posso te dizer com certeza que eu vejo o oráculo como uma bússola. Olha, eu já tive muitos rituais. Eu já fiz colocar pedras, incensos, perfuminho nas mãos, orações, cruzava a carta na mesa, já fiz tudo isso. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia eu não faço nenhum tipo de ritual. Isso é só um pedaço de papel. A magia tá em mim. Inevitavelmente, a magia tá no oraculista. Sem oraculista, a carta não fala. Eu não tenho nenhum tipo de costume, hábito ou mania com as cartas. É tudo muito... Sou capricorniana, então é tudo para mim muito prático e objetivo. Um pedaço de papel, eu pego aquilo ali, embaralho, faço o que eu tiver que fazer ali e depois guardo normalmente. Não tenho muito... Antigamente eu fazia... Já teve época de eu pegar as cartas e reorganizá-las do 1 ao 36, por exemplo, com Lenormand, por exemplo. Só que hoje em dia não encontro mais sentido nisso. Eu não vejo o baralho novo e o baralho velho com muita diferença, a não ser o tempo de uso. Porque, na minha opinião, isso é só um pedaço de papel. Eu já enxerguei o baralho no velho, antigo, com mais magia, com mais peso. Porque eu já tive mais consultas com ele, então ele tem uma capacidade maior, mas no fim das contas, se eu te falar que eu já anotei, já escrevi numa folha de caderno do 1 ao 36, picotei os números, dobrei eles, joguei dentro de um saquinho, sacudi, tirei ali os números e fiz uma leitura de cartas através daquilo ali, acontece também. Então, quando eu falo no conceito de baralho novo, baralho velho, para mim, na minha opinião, não tem a menor diferença, são pedaços de papel. Uma hora esse papel vai se desfazer, porque tem um prazo de validade, vai se desfazer na natureza e já era. Mas, para mim, na verdade, a magia está mais no ato de oracular do que na ferramenta oracular. Quando um baralho meu ficar velho, eu descarto? Não, continuo usando. Uso novo? Também. Uso velho novo? Sim. Eu uso o que tiver que usar ali na hora, o que tiver na minha frente. Eu não tenho baralhos diferentes para cada tipo de consulta. Eu acho que um baralho só, ele abrange a sua vida inteira. Ele consegue ver todos os aspectos da sua vida. Eu tenho diferentes tipos de baralho. Eu tenho Lenormand, tenho Tarô, tenho baralho da Padilha, baralho da Mulambo. Não tem uma necessidade específica. Assunto de amor, baralho da Padilha. Assunto de trabalho, baralho da Mulambo. Não. O que eu tiver que usar ali na mão, o que tiver nas minhas mãos, ou se a pessoa que vier me procurar vier na intenção daquele baralho específico. E aí, se a vontade dela é aquele ali, como eu falei lá atrás, eu não me sinto preparada para jogar com as pessoas que se sentem preparadas para jogar comigo. Então, quando elas estão já prontas até escolhendo o oráculo que ela quer, então ela está preparada de verdade. Eu não sei de nada, eu só sou a mensageira. Existe um tema que é meio delicado de lidar com as cartas, porque eu mesmo passei por essa experiência, que é a morte. Então, na hora, às vezes, de tocar nesse tipo de assunto, tem que ter um pouco de delicadeza também, porque a gente está lidando com o outro, né? A gente tem uma certa responsabilidade afetiva com o outro na mesa do jogo, porque a gente tem que saber como a gente vai dar a nossa mensagem, porque a gente tem que saber fazer com que a nossa mensagem chegue sem que ataque, sem que eu fira, ofenda, impacte de forma negativa, ou até mesmo de forma positiva demais, o consulente. Esse aqui, gente, olha, eu tô aqui com o meu primeiro baralho. Isso aqui
Esse aqui é o baralho de R$10 da Casa de Macumba. E tem outros que eu comprei. Inclusive, estão até guardados aqui, mas eu preferi trazer esse aqui ao primeiro. Trouxe ele por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um baralho de R$10 de Casa de Macumba. Esse aqui não é nenhum Lenormand legítimo. Aqueles baratinhos mesmo. E outra porque ele é plastificado. Vocês estão vendo que ele é plastificado aqui, né? Vou pegar outra carta aqui, caiu essa, ó. Brilho do plástico. Por que que ele é plastificado? Eu plastifiquei esse baralho justamente para que ele durasse mais. Porque eu não sabia onde eu poderia comprar outro baralho, porque esse aqui veio na Casa de Macumba. Com ele eu já fiz ritual, com ele eu já fiz magia, com ele eu já fiz tudo, com ele eu jogo para meus consulentes, com outros também, jogo com ele também até hoje. Porque esse baralho aqui, ele tem... É ele que me traz a lembrança de como tudo começou. Eu sou a Amanda, cartomante, e espero você no evento Cartomancia.